40, 45 minutos para trazer um pouco sobre teoria do neoliberalismo, trazer um pouco de discussão da prática, e aí depois para a gente partir para as discussões mais focadas nos temas que forem levantados aqui na minha apresentação. Eu peço para vocês que... peraí, deixa eu ajeitar. Peço para vocês que vão comentando lá no muralzinho que a gente está fazendo, para que a gente possa depois retomar e discutir junto, tá? Os comentários de vocês. Bom, vamos lá. Essa é a literatura que eu estou trazendo hoje, e eu já queria começar pedindo desculpas, porque, enfim, eu sei que tratar de neoliberalismo envolve tratar de décadas de literatura, envolve tratar de várias vertentes, envolve tratar de vários casos específicos e gerais, e essa é uma literatura bem específica, uma literatura que tem um certo viés, um viés que é focado nos Estados Unidos e na Europa. Dá para tirar conclusões por uma construção ampla e geral do neoliberalismo, né, do conceito, do significado, e aí trazer para avaliar os casos mais específicos. Então, já peço desculpas, porque eu não vou trazer uma discussão brasileira ou latino-americana do neoliberalismo especificamente, mas eu vou colocar aí esse tema de forma mais ampla para a gente poder discutir a partir das perspectivas mais teóricas. Para quem quiser, depois fala comigo que a gente dá um jeito de compartilhar os textos, tem alguns que estão online. Bom, eu acho que o primeiro passo que a gente tem que dar é olhar para as definições de neoliberalismo, né? Eu acho que a polêmica começa aqui. E assim, eu separei algumas definições aqui que eu não vou ler para não cansar vocês, mas eu espero que vocês estejam acompanhando aí, que já trazem em si, que são definições da literatura que eu selecionei, então são definições que estão meio misturadas, né? Essa é uma literatura que se aproxima, que eu considero que se aproxima bastante, mas elas mostram aí que é uma divergência considerável em termos particulares de cada uma das definições. O que eu posso adiantar dessas definições e concluir delas, para que a gente possa continuar o debate, é que elas dizem duas coisas. Primeiro, que o neoliberalismo é um fenômeno do capitalismo contemporâneo, e que ele anda junto com o capitalismo. O segundo é que ele também é mais do que uma perspectiva econômica, economicista, se alguém quiser dizer, se tem cientista social por aí, vai dizer que é economicista, economicista do neoliberalismo, né? O neoliberalismo é mais do que isso, ele é uma forma de organização social, ele é uma forma de gestão social, ele envolve política, ele envolve cultura, ele envolve outras coisas, e a gente vai construindo essas definições aí junto. Depois a gente volta para discutir, se for o caso aqui. Mas, em termos práticos, eu vou trazer aqui a análise a partir de dois pontos. Primeiro é que o neoliberalismo é uma reação. É uma reação ao capitalismo de estado de bem-estar do pós-guerra. E ele também é uma construção de algo que se opõe a esse capitalismo e que recupera algumas premissas do liberalismo clássico, algumas premissas filosóficas do liberalismo que vem lá do século XVIII e XIX. Infelizmente, não vou poder entrar nessa história do neoliberalismo, mas eu recomendo vocês que leiam o livro do Dardot e do Laval, que traz uma discussão muito boa sobre isso, né? Aquele vermelhinho, esse aqui. Peraí, que eu me perdi. Bom, o que é a reação? O que é o neoliberalismo enquanto reação? Então, vamos olhar primeiro por que ele reage contra, né? Bom, a gente já sabe que antes de 1970, no pós-guerra, toda a organização econômica dos Estados Unidos e da Europa era fundamentada no estado de bem-estar social, na administração do conflito de classe pelo Estado, o que significa acomodar as tensões sociais entre capital e trabalho. Como se fazia isso? Políticas de pleno emprego, proteção social, benefício aos trabalhadores, garantia de ampliação de renda da classe trabalhadora, direito à sindicalização, direito à organização, todo esse tipo de política que acomodava aí uma classe trabalhadora, as demandas de uma classe trabalhadora, mas também tinha em si uma perspectiva de ganhos
para a classe capitalista, com crescimento econômico, com ampliação dos lucros. É importante lembrar que essa forma econômica foi uma reação também à guerra em si, por isso se chama pós-guerra, mas também à existência da União Soviética e do regime comunista e a ameaça que esse regime tinha para os países do norte, né? Então, toda essa construção que existia na época. E o neoliberalismo vem para reagir a esse modelo. E por quê? Porque em algum momento, o Streeck, que é um sociólogo, no livro Tempo Comprado, coloca muito bem isso, assim. No final dos anos 60, tem uma certa divergência de expectativas das classes que estão envolvidas nesse conflito. Os trabalhadores organizados, garantindo a sua posição por meio de sindicatos, garantindo a sua posição por meio da luta de greve e sindical, olharam e viram, né, e viam que poderiam ganhar mais, né, poderiam conquistar mais espaço na renda, poderiam ter maiores ganhos. Ao mesmo tempo, o lado do capital recebia esse avanço da renda dos trabalhadores como a partir de um impacto na sua própria renda. Então, o que aconteceu foi que o conflito distributivo acabou se tensionando muito e houve uma pressão sobre os lucros, houve uma pressão sobre a atividade econômica, sobre o crescimento econômico, que gerou uma crise econômica sem precedentes de aumento do desemprego, inflação, tudo aquilo que a gente já sabe sobre os anos 70, ali, 60, 70, né? A virada para os anos 70, a famosa virada para os anos 70. E aí, nessa abertura, né, nessa crise, se abre espaço para criticar o modelo econômico pós-guerra e se abre espaço para um novo modelo entrar. E não entrar no sentido de estar pronto a entrar, mas para se constituir. E aí, gente, só um pouquinho, eu só esqueci de falar uma coisa, deixa eu só ver vocês, que eu perdi vocês. Me digam quando ficar marcando meia hora, por favor. Tá? Porque senão eu posso... Obrigado. Desculpa, pessoal. Enfim, e aí, o que a gente tem aqui, nesse momento de intensificação do conflito distributivo, é essa abertura para que uma nova forma de organização da produção possa vir, porque a gente pode... deu. Motivado por uma... E aí essa hipótese do Harvey, essa hipótese do domínio do Levy, motivado por uma tentativa do capital de recuperar seus ganhos. Esse gráfico aqui, tá, mostra uma série de cálculos, são cálculos diferentes para a mesma coisa, tá? Uma série de cálculos para a taxa de lucro. E a taxa de lucro, se vocês podem ver, cai entre 65 começa a cair por volta de 60, 65, 60 e poucos, e vai essa queda até ali 75, 80. Isso é a crise do modelo do pós-guerra, né? Isso é a pressão que os salários fazem sobre os lucros. E por que se deve essa pressão? E esse gráfico aqui traz essa relação. A linha pontilhada, tá, é a linha do 1% mais rico. E a linha contínua é a linha dos 99% do resto dos restantes. A gente pode ver que entre 40 e poucos, né, e 60, 70, os ganhos reais salariais, os ganhos reais de renda, que a gente está vendo aqui, são consideráveis nos 99%, em comparação com a renda do 1%. O neoliberalismo vem nesse momento de crise, né, 70, e entra como um projeto, e aí essa hipótese, né, eu não estou afirmando isso, mas essa hipótese dos autores que eu estou trazendo aqui, entra como um projeto de recuperação de renda das parcelas mais ricas da população, do capital em si. Então, aqui a gente vê, a partir de 1980, ali, uma disparada no crescimento da renda do 1% mais rico. Esse seria o argumento econômico da abordagem que eu estou trazendo.
com relação à possibilidade do neoliberalismo e à oportunidade que o neoliberalismo trouxe. Mas não é só uma reação econômica ao estado de bem-estar social. Ele é também uma reação política-cultural, em algum grau. E isso é uma reação porque o estado de bem-estar social, não vamos dizer o estado, tá? Mas vamos dizer assim, o capitalismo de bem-estar social entrou em crise de legitimação. O modelo bem-estar funcionou muito bem dos anos 40 aos anos 60, 68, 68 especificamente, quando a gente pode ver, até os anos 60, mas o ano de 1968 é muito importante porque ele mostra, ele traz emblematicamente os movimentos pelos direitos civis, os movimentos de emancipação, o nascimento de novas frentes políticas antirracista, a própria juventude. E esse movimento, ela reage em algum grau, e isso é a hipótese da Nancy Fraser, há uma forma de organização do estado de bem-estar social que era patriarcal, que era fundamentada na família tradicional, que era algo já ultrapassado em termos de construção da vida social. Então, soma-se a crise econômica, soma-se a tensão de classe, essa certa que vinha constituindo a sociedade até então. A gente tem aquela velha história, né? A contracultura, a libertação sexual, todas essas pautas entram aí e fazem esse caldeirão aí de 68. Qual é o problema? Nesse momento, com a crise de legitimação do capitalismo de bem-estar do pós-guerra, abre-se também um espaço político-cultural para que o neoliberalismo se constitua como uma forma de constituir um novo estilo de vida, pautado por outros parâmetros, se aliando a esse movimento de emancipação e cooptando muita parte dele. Tá? Essa é a hipótese que a Nancy Fraser traz para a gente pensar. Basicamente, que ela coloca que antes, no capitalismo do pós-guerra, existia uma aliança muito clara entre mercadorização, então, enfim, a lógica do capital, a produção, o consumo, e a proteção social, né? Essa coisa do sindicato, da organização, dos ganhos trabalhistas. Nesse momento, em 1968 em diante, esse eixo da proteção social ele se perde e dá, em algum grau, é substituído por uma coalizão entre mercadorização e emancipação. Nas palavras dela, prevaleceu uma convergência contra-intuitiva de forças. De um lado, os movimentos provindos da nova esquerda global, que mobilizou jovens, mulheres, pessoas não brancas, sujeitos periféricos e imigrantes, todos buscando emancipação não apenas do racismo, do imperialismo, do sexismo, mas também do consumismo, do familismo e do paternalismo burocrático. De outro lado, um ascendente partido liberal, de defensores do livre mercado, que buscou desvencilhar as forças de mercado das travas burocráticas do governo, liberando a criatividade empreendedora e globalizando a economia capitalista. Isso é o que a Fraser coloca como o nascimento do neoliberalismo progressista. Em algum grau, o neoliberalismo entra para dar espaço dentro da acumulação de capital para essa luta de emancipação. E cria toda uma dinâmica de que se retiram desses movimentos algumas tendências associadas ao individualismo, associadas ao liberalismo, associadas a essa forma específica de pensar o mundo. Enfim, vamos tratar disso na discussão. Mas, tudo bem, a gente viu que o neoliberalismo é uma reação ao que vinha antes, mas a gente precisa ver também o que ele constitui, né? E primeiro de tudo é uma nova realidade econômica. E aí eu quero só trazer isso, porque também não dá tempo de falar, não dá espaço para falar, mas é importante que a gente lembre que o neoliberalismo ele é uma volta
do liberalismo enquanto filosofia moral, vamos dizer assim, clássica, mas não é uma reedição completa, não é uma reedição exata do que foi o liberalismo clássico. Esse livro coloca muito isso nessa parte inicial, eu recomendo muito que vocês leiam. Há toda uma discussão ao longo dos anos, do início do século XX sobre o que seria, né, uma recuperação do neoliberalismo, do liberalismo clássico. E se chega à conclusão, em algum grau, a partir de certas disputas, que o liberalismo precisa ser construído. Ele precisa ser um processo de construção, e aí isso torna o neoliberalismo o que é, um processo de construção da liberdade a partir da lógica de mercado. É um processo que envolve instituições, que envolve o Estado atuando ativamente nessa construção contínua de um ideal de liberdade que passa pela lógica de mercado. Então, dito isso, a gente pode olhar para o que é o neoliberalismo na prática em termos econômicos. Aquilo que a gente já viu, né? Liberalização financeira e desregulamentação do estado de bem-estar social, privatização. O que isso significa? Em algum grau, o capital, que antes estava, né, sofrendo pressões pela regulação do Estado, pela pressão salarial, consegue se desvencilhar dessas amarras. Por um lado, a diminuição do Estado permite que o capital ganhe espaço para se valorizar para além das fronteiras nacionais, então a expansão da globalização produtiva, que é um fenômeno que está associado ao neoliberalismo, né? Por outro, e aí, antes da gente falar do trabalho, junto com isso, permitindo que o capital possa se expandir, dá espaço para que um tipo específico de capital seja capaz de se desenvolver mais nesse espaço, que é o capital financeiro. Então, globalização e financiarização andam junto com o neoliberalismo, mas também, de outro lado, coloca o enfraquecimento das relações de trabalho, o desmantelamento dos sindicatos, o desmantelamento da organização trabalhista como um todo, para também permitir esse espaço de valorização doméstica interna, né? E os efeitos disso estão ali. Estagnação salarial e concentração de renda. É isso que forma o neoliberalismo. Como a gente pôde ver naquele gráfico lá no início, é aquele aumento do 1% que hoje está sendo discutido e que a gente vai chegar lá da crise do neoliberalismo, mas é isso. A manutenção da renda dos trabalhadores estável a partir da desestruturação do colchão de segurança que eles tinham e um aumento desproporcional na renda dos mais ricos. E tudo isso, e isso que é mais engraçado, tudo isso num contexto de crescimento econômico que é menos dinâmico, em algum grau, se a gente for olhar as taxas de crescimento, do que a época do pós-guerra. Aí se pergunta, né, mas como é que pode crescer menos e ainda continuar funcionando? Bom, várias respostas para isso, mas 2 pontos importantes são, há uma dinâmica aí no neoliberalismo, uma dinâmica de transformar tudo em mercadoria. Então, saúde que era pública, vira mercadoria. Educação que era pública, vira mercadoria. Previdência, vira mercadoria. Assim, a gente sabe disso, não preciso repetir para vocês, mas os detalhes mais específicos das nossas vidas vão se tornando mercadoria ao longo desse processo de evolução do capitalismo e, especificamente, do capitalismo neoliberal. E com isso também, a gente pode perguntar, mas ok, e a renda estagnada dos trabalhadores? E uma massa de população que não tem ganhos reais e não consegue consumir mais? Bom, aí a gente tem toda a dinâmica de endividamento das famílias, de crises de ciclos de endividamento, de valorização financeira a partir desses títulos de dívida, enfim. A gente sabe como é, a crise de 2008 está aí para mostrar. Mas, enfim, é basicamente isso que a gente tem no nosso quadro teórico aqui. Mas, além de uma nova forma econômica, o neoliberalismo é uma forma de um novo Estado. Ele propõe um novo Estado. E assim, a gente sabe que, eu já falei que envolve construir, o neoliberalismo envolve utilizar o Estado junto com ele para construir uma liberdade voltada para a lógica do mercado, mas é mais do que isso, né? Primeiro que não é contraditório, em primeira instância, a relação entre Estado e mercado no neoliberalismo. O Estado ele vai construindo
oportunidades para que a lógica de mercado, para que as estruturas de mercado possam se desvencilhar e se reproduzir. Ele também funciona como manutenção da ordem, como regulação social, e como garantia, né, elemento de garantia da propriedade privada. Repressão policial, guerra, né, todo esse tipo de dinâmica que é própria do capitalismo, mas que toma também a gente pode imaginar que no neoliberalismo o potencial de tensão social é muito alto. Mas mais importante do que isso, não é que seja mais importante, mas acho que um elemento que é interessante, que o Dardot e o Laval aqui que estão aqui na foto, eu coloquei a foto deles porque normalmente só aparece o Laval, o Dardot nunca aparece. Então, assim, para quem não conhecia o Dardot, já tinha contado com essa literatura, tá aí o Laval e o Dardot. É a transformação do Estado produtor do pós-guerra, o Estado que promove investimento, do Estado que construía, que agia, num Estado empresa. E isso significa, em algum grau, uma internalização do Estado da lógica de funcionamento das empresas privadas capitalistas contemporâneas, modernas, digamos assim, desde os anos 70. Aí ele fala, né? Eles falam, um novo modelo de condução dos agentes públicos tende a instaurar-se, o governo empresarial. Ele repousa sobre os princípios da gestão do desempenho, emprega as ferramentas importadas do setor privado. Esse governo supõe um controle estrito do trabalho dos agentes públicos por meio de avaliações sistemáticas e subordinação destes à demanda de cidadãos clientes. O que a gente está falando aqui? De uma mercadorização do Estado e de uma transformação do Estado numa espécie de empresa, não no sentido de que ele é um Estado que produz, mas no sentido de que ele é um Estado que precisa ser regulado, ele precisa ser avaliado, ele precisa tem que estar atento para, né, qualquer tipo de prática que não é boa, digamos assim. É o argumento, é a ascensão, inclusive, do argumento da boa governança, as boas práticas institucionais. O que define um bom Estado? É seguir tal regra, é admitir tal processo, tal instituição é importante. Trazendo mais para o concreto mesmo, a gente viveu muito isso aqui na América Latina, né? Se a gente for olhar FMI e as imposições que se colocava na época da crise da dívida, né, de boas práticas, o consenso de Washington foi isso em algum grau, né? E assim, isso não deixa de acontecer hoje. A gente ainda tem uma série de práticas que são impostas a partir de um certo consenso sobre o que deve ser a política fiscal, sobre o que deve ser a política monetária, sobre se é importante ou não é importante ter política industrial, sobre, enfim, uma série de visões sobre o Estado que são de certa forma, exportadas. E mais do que isso, tá? Ali, deixando de olhar só para o Estado, para a América Latina, mas olhando de forma geral de novo, os avaliadores, as pessoas que, não são pessoas, tá? Mas as instituições que dizem se é certo ou se não é, que dizem se as boas práticas estão sendo cumpridas ou não, são quem? São, inevitavelmente, agentes do capital. É o investidor internacional, é o credor da dívida, é a instituição financeira, é o banco, é o mercado financeiro, né? É a bolsa de valores em algum grau. Enfim, parece ser um pouco teoria da conspiração isso, mas eu acho que traz um ponto importante para pensar a forma como o Estado está sob vigilância de uma outra institucionalidade que é, digamos assim, parte do Estado, mas também paralela a ele, né? Que é global, supranacional. E o capital sendo global nos traz uma questão se não é uma instituição do capital em si. Mas, enfim, discussões à frente. Por fim, sobre o que é o neoliberalismo, e para mim essa é a parte mais legal e, consequentemente, acho que é a parte que eu menos sei, então nem vou entrar muito, mas que eu recomendo todo mundo que procure sobre isso, que tem interesse no tema, que é esse novo alinhamento aí que tem da sociologia que estuda o neoliberalismo com a psicanálise. Dizendo que, de certa forma, se nós temos uma nova forma de produzir e de se comportar economicamente,
se nós temos uma nova forma de nos relacionarmos com o Estado, do Estado se relacionar conosco. É quase imperativo que o indivíduo que faz parte desse tipo de sociedade precisa ter uma nova forma de pensar e de agir. Isso é o que é chamado de subjetividade ou subjetivação neoliberal nos livros que eu trouxe aqui para a gente discutir. O que é a subjetividade neoliberal? Então, é uma subjetividade que é uma forma de pensar, uma forma de agir, uma forma de se comportar enquanto indivíduo, que se encaixa em como a sociedade econômica, a sociedade política, em economia, em política, mas está organizada. Em termos práticos, é basicamente o seguinte, segundo o pessoal que fala isso, tá? E assim, até vou parar aqui rapidinho para indicar o livro, que é o livro do pessoal aqui da psicologia da PUC, da USP, desculpa, da USP, que é sobre neoliberalismo e gestão do sofrimento psíquico, que fala muito sobre isso. Mas, enfim, já até me confundi aqui, me perdi. Mas, é isso. A insegurança é um indivíduo, é uma forma de pensar, uma forma de agir que advém da própria insegurança que o mercado de trabalho propõe para os indivíduos. Em algum grau, quando se tira o colchão de proteção social, quando se tira a possibilidade de ser protegido, né, por um Estado, ou protegido por uma institucionalidade, se cria uma insegurança que diz respeito tanto à sua incapacidade de conseguir vencer, de conseguir ter emprego, ou de conseguir uma insegurança com relação ao seu próprio empregador, que exige que a inserção no mundo do trabalho se dê a partir de uma lógica de competição. Então, é uma internalização da lógica de competição que se dá muito na ideia de que eu sou competidor de mim mesmo. Eu não estou organizado com meus colegas, com os meus parceiros, eu sou empreendedor de mim mesmo, eu preciso construir o meu capital humano, preciso me autovalorizar, e essa é a minha meta máxima, no sentido de que é com isso que eu vou conseguir manter a minha carreira, vou manter, ascender nesse ideal liberal de vida, enfim, toda uma questão. Ali eu coloquei assim, o desejo do trabalhador acaba se tornando o desejo do outro. Que isso aqui está muito dito aqui no livro do pessoal da psicologia, e também está dito no Dardot e Laval, que na medida em que o trabalhador, ou nós, vamos usar assim, nós todos, né, enquanto sociedade neoliberal, entendemos que a gente precisa construir esse nosso eu, valorizar o nosso eu, para que a gente tenha espaço na sociedade, a gente vai desejando isso de tamanha intensidade que isso se confunde com o nosso real desejo. No fundo, esse desejo é o desejo da lógica do capital, é o desejo da forma de produção que a gente vive hoje. A gente se autovaloriza e isso é bom. A gente está sempre tentando se valorizar e isso é bom para como o sistema gira, para como a lógica do capital funciona hoje. A sociedade de conflito, então, uma sociedade que era de conflito de classes, coletiva, né, de choque, se sai e dá lugar a uma sociedade de performance, né? E aí o ponto que eu queria trazer, e que eu não domino, mas que eu recomendo aqui para vocês, é que vocês vejam, aqui é um vídeo, tá, gente, do Christian Dunker no canal dele, que fala sobre como essa forma de subjetividade específica também gera uma nova forma de sofrimento psíquico. Em algum grau, isso que essa frase coloca aí, que o Christian Dunker fala. Vamos usar o sofrimento, vamos inocular o sofrimento do trabalhador para que ele produza mais. Em algum grau, isso gera formas de autocompetição, gera formas de avaliação do desempenho, toda uma lógica específica dentro desse cenário de competição e de insegurança que traz novas formas de sentir angústia, novas formas de se sentir ausente em termos de comunidade. Isso cria várias formas de sofrimento contemporâneas que estão aí sendo estudadas por esse pessoal. Então, o objetivo deles, na verdade, aqui é trazer essa discussão a partir do sofrimento psíquico, né, de
como essa subjetividade da autovalorização muda também a forma como a gente sofre, como a forma como a gente se coloca dentro do consultório, né, da análise clínica. Mas, enfim, né, bola para frente. Bom, chegamos aqui no final, essa reta final, que é, tudo bem, então a gente tem neoliberalismo perpassando a economia, tem neoliberalismo perpassando o Estado, tem neoliberalismo perpassando o indivíduo. O que é, em que consiste a crise do neoliberalismo? E assim, eu já começo falando que a crise do neoliberalismo, para ser crise, ela tem que valer para tudo aquilo que o neoliberalismo encosta, né? Então, isso é uma coisa que a gente já tem que partir desse pressuposto aqui para discutir, que é, se a crise do neoliberalismo é a crise de toda essa racionalidade, essa ordem social que ele cria. Mas, enfim, eu vou trazer aqui esse livrinho aqui da Nancy Fraser, que fala um pouco especificamente sobre essa crise do neoliberalismo. Em algum grau, toda a literatura que eu estou trazendo também concorda que em 2008, com a crise financeira, das hipotecas, com a forma como ela se deu, no sentido de, tipo, penalizar os mais pobres e penalizar a camada mais pobre da população e agir, de certo sentido, salvando os bancos, né, que foi a forma como foi colocado, embora a gente possa discutir isso em termos econômicos, mas a forma como se construiu a narrativa, tudo isso gera uma insatisfação com o modelo que a gente vivia até então. A crise de 2008, então, expõe a chamada crise do neoliberalismo. O que é essa crise do neoliberalismo? Ela é uma crise hegemônica. Ela é uma crise de legitimação do neoliberalismo enquanto forma de gestão, forma de legitimação, forma de reprodução do capitalismo contemporâneo. Nas palavras da Nancy Fraser, e ela cita o Gramsci, mas a questão é essa, né? Continue dominando a partir de 2008. Colapso financeiro, precarização do trabalho, endividamento, crise climática, violência policial, encarceramento em massa, entre outros, imperialismo, etc, etc, etc. Juntas, essas forças estão se enraizando em nossa ordem social. Agora, no entanto, começou o Vale Tudo. Esse é o ponto que está dado a partir de 2008 nos países do norte global. E o que é o Vale Tudo, né? O Vale Tudo é, por exemplo, a insatisfação com a política tradicional. Então, a gente tem a insatisfação com o 1% mais rico. Então, a gente tem Occupy Wall Street, por exemplo, a gente tem Primavera Árabe, a gente tem a ascensão dos partidos de esquerda, o Podemos, o Syriza, ou esses outros movimentos desse pós-crise. A gente tem também a ascensão de reações à direita, a gente vai entrar aqui na sequência, mas os partidos de extrema-direita. Mas, basicamente, são contestações ao modo neoliberal, são contestações no sentido que são anti-liberais, que colocam em pauta e começam a mover as forças sociais, uma série de forças sociais, né? Só que o problema, e aí a Nancy Fraser traz aí traz no nome do livro dela, o velho está morrendo e o novo não pode nascer. De um lado, a gente tem uma crise de legitimação do neoliberalismo, a gente tem esse problema de que ele não convence mais, só que ele ainda é a forma hegemônica, ele ainda tem o poder de dominar. Então, de outro, a gente acaba tendo uma ausência de uma outra hegemonia, algo que venha substituir o neoliberalismo. E, nesse sentido, é isso que ela chama de interregno. E aí eu coloquei a hipótese do interregno, que é esse espaço de tempo em que o velho está morrendo e o novo não pode nascer. É isso que eu quero colocar para discussão daqui para frente. Só vou finalizar aqui com alguns pontos do interregno para a gente poder, de fato, falar sobre isso.
Eu lembrei uma coisa que eu não tinha falado antes, tá? Mas acho que eu vou falar depois. Bom, enfim. O que acontece, né? Nós temos na Europa, então, esse movimento na Europa e nos Estados Unidos, essa crise, austeridade, a resposta é dura, né, tanto no sentido dos Estados Unidos quanto na Europa, e aí gera todo esse caldo de insatisfação. Acontece que isso, gestado a partir de 2008 até hoje, vamos dizer assim, mas na América Latina nós tivemos um movimento que, por si só, é muito curioso nesse contexto global, que é a ascensão da esquerda, né, no final dos anos 90, início dos anos 2000, e que cria essa maré rosa latino-americana de governos de esquerda comprometidos com uma pauta anti-neoliberal, claramente, e que conseguem avanços no sentido de melhorar a distribuição de renda, que conseguem avanços no sentido de trazer o Estado novamente como ator, que implementam políticas públicas recuperando certas ideias do Estado de bem-estar social, que, enfim, que mobilizam toda uma agenda anti-neoliberal que não acontece em outros lugares. A questão que eu coloco aqui para a gente poder discutir também é, em algum grau, ou em bastante grau, na verdade, esse modelo antineoliberal foi bem sucedido. Agora, a crítica que vem à Maré Rosa, e é a crítica que normalmente vem à esquerda, né, dos governos da Maré Rosa, é que eles cederam ao neoliberalismo. Querendo ou não, o fato de a gente entender o neoliberalismo como uma estrutura, como a gente está vendo aqui, impõe certas condições que tornam difícil nadar contra a maré, né? Embora a maré rosa tenha dizendo exatamente isso. Mas, enfim, queria colocar isso para a gente discutir depois, essa particularidade latino-americana. Outra coisa que surge só me achar aqui. Interregno, né, que a gente está aqui entendendo interregno de 2008, esse movimento aí de como assim? Acho que primeiro olhar um ponto fundamental nas experiências europeias e norte-americanas, principalmente europeias, tá? Olhando aqui, a extrema-direita reage quem reage primeiro é a esquerda na Europa, né? A gente tem a eleição de Syriza, a gente tem a questão do Podemos, e a semana marca, né, o fim do Podemos, digamos assim, para mostrar que esses movimentos não conseguiram articular aí uma alternativa no interregno que trouxesse uma nova consolidação hegemônica aí. E abre espaço para que venha uma reação da extrema-direita. Em algum grau, e é isso que a Nancy Fraser coloca muito bem, a insatisfação da ascensão da direita é a mesma da esquerda, nesse momento específico, que é a insatisfação com o neoliberalismo. O motivo, né, tanto que ela coloca muito bem isso, e agora a gente, nas eleições dos Estados Unidos, teve isso também dos trabalhadores, da classe média, trabalhadores tradicionais, brancos, que poderiam estar, né, fazer parte de um movimento de esquerda por condição de classe, mas que se associam aí a um projeto extremista de direita. Então, há uma certa parcela da população que canaliza a sua insatisfação nesses projetos de extrema-direita. E isso que a Nancy Fraser está colocando, tá, gente? Não sou eu que estou falando aqui. Nada disso aqui sou eu que estou falando. Mas, enfim. Só que o problema, em algum grau, o projeto reacionário, o projeto de extrema-direita, ele usa o discurso antipolítica tradicional, usa o discurso anti-neoliberalismo, anti-establishment, e ganha as eleições, por exemplo, nos Estados Unidos, ganha as eleições no Brasil, e impõe um neoliberalismo, ou uma continuidade do neoliberalismo, ou aprofunda o neoliberalismo. No caso brasileiro, é curioso, porque é logo depois da Maré Rosa, então ele retorna para o neoliberalismo, uma reação do neoliberalismo.
traz, então, piada aqui, né, a palavra estelionato eleitoral, né, mas, sim, o fato é que o associa esse projeto reacionário e autoritário. Isso, e assim, aparentemente, não é. Primeiro porque as forças sociais, o próprio neoliberalismo e informação não é necessariamente um projeto. Numa entrevista em 1961 para o jornal chileno, ele deixa muito claro preferir um governo não liberal e um governo autoritário